com a palavra a partir de agora, pastor Alfredo Abreu, que Deus lhe use mais uma vez para a glória do nome do Senhor. Obrigado, pastor Diego, pela oportunidade, pelo convite. Mais uma vez estarmos pedindo a Deus aqui que Deus esteja nos usando, esteja falando à nossa igreja, esteja falando a cada coração. Que Deus esteja abençoando a tua vida, meu amado, que está aqui nesta noite. Que Deus esteja com a sua mão poderosa sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Que você esteja sentindo realmente essa mão de Deus na tua vida. Não sei qual é o teu problema, eu não sei o que você está esperando de Deus, mas consulte a Deus para ver se é o momento, para ver se é a vontade de Deus. O pastor Diego estava falando sobre o terremoto, né, no Amazonas. Teve um terremoto em Minas também, no sul de Minas. Eu até falei com a minha esposa em casa, filha, terremoto em Minas, Minas Gerais, nunca vi isso aí. Aí a gente vê quantas coisas estão acontecendo, né? Coisas que jamais aconteceram, tá? Guerras, terremotos em vários lugares, um calor, um sol escaldante, em que eu ouvi a imprensa dizer que jamais esquentou tanto, jamais o calor, a temperatura chegou tão alta. Estados Unidos, 40 graus abaixo de zero. As coisas não estão normais, amados. As coisas não estão normais. Então, cada vez que a gente vê essas coisas acontecerem, mais a gente crê na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela já fala sobre isso. A palavra de Deus, ela já está nos advertindo sobre isso. Princípio de dores, princípio de dores. Jesus fala. Vamos caminhar, vamos buscar a Deus. Hoje de manhã, né, na escola bíblica dominical, a irmã Lidinete estava ministrando, então ela falou um termo ali, tá? Excelente. Eu falei, que coisa maravilhosa que Deus colocou no coração dessa mulher. Falou, o salvo, ou melhor, a pessoa tem que viver a salvação, foi isso que ela falou. Viver a salvação. E o que é viver a salvação? É viver em santidade, a cada dia caminhar em santidade, caminhar, viver como salvo, agir como salvo, pensar como salvo, falar como salvo. Tudo isso nós devemos fazer porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos, Nós estamos vivendo tempos proféticos, Cada um de nós deve, a cada dia se aproximar mais de Deus, porque precisamos estar mais próximos do Senhor, tá? Isso que eu falei não tem nada a ver com a mensagem. Foi só algo que Deus me tocou para falar. Eu quero convidar os amados a lerem comigo Mateus, Mateus 8, de 5 a 13, de 5 a 10. Mateus 8, de 5 a 10. Vou dar para mim, se dá para eu enxergar lá.
E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Até o 10. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Tanta fé. E eu estava pedindo a Deus a interpretação desta análise de Jesus. Por que ele falou que aquele centurião tinha uma fé que ele jamais tinha visto aqui, entre nós, entre o povo de Israel? E eu cheguei à seguinte conclusão, não sei se os irmãos vão concordar comigo. O centurião, ele alcançou a ideia de que nós vivemos em dois planos, material e espiritual. E ele fez uma comparação entre a autoridade dele em relação àqueles que eram os comandados dele e a autoridade de Jesus. A mesma autoridade, isso é o centurião pensando, a mesma autoridade que eu tenho com os meus soldados, a mesma autoridade que eu tenho quando eu mando um soldado ir, ele vai, e eu falo para ele vir, ele vem. Jesus também tem autoridade no mundo espiritual. No mundo espiritual. Então, a gente precisa saber que quando nós estamos orando, aqui o centurião estava orando ao Senhor, nós estamos orando, nós temos que saber de algumas verdades, de algumas realidades. A primeira é que quando você ora a Deus, quando você se dirige a Deus, você tem que saber que o Deus que você está se dirigindo, Ele é infinitamente poderoso. Não tem nada que seja impossível para Deus. Não tem enfermidade que seja de cura impossível para Deus. Não tem vício. Não tem nada que possa dizer: isso aí Deus não vai fazer. E às vezes as pessoas, e eu me incluo também, às vezes a gente ora a Deus e a gente costuma colocar o problema, tá? Esse problema é muito grande, esse problema aí, se for uma dor de cabeça, Deus vai curar. Mas se for um câncer, Deus não vai curar. Deus, Ele é Deus do impossível. Deus é Deus do impossível, meu amado. Não há nada que seja impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus, Ele é dono de todo o universo. Ele é criador de todo o universo. Ele é controlador de todo o universo. E você, Ele te conhece dos pés à cabeça. Ele conhece você, conhece cada fio de cabelo teu. Quando você está orando a Ele, quando você está falando com Deus,
você deve ter essa certeza. Essa certeza, o Deus que eu estou falando, Ele é o Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Uma outra verdade que você precisa saber também é que Deus te ama. Deus te ama. A Bíblia diz lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você estiver orando ao Senhor, você estiver orando a Deus, saiba que Deus, Ele te ama e Ele quer te galardoar, Ele quer te abençoar. Ele quer derramar bênção sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Esse centurião aqui, a fé dele foi uma fé lógica, uma fé racional. E às vezes nós costumamos não ter essa fé racional. Será que Deus vai fazer? Será que Deus pode fazer isso? Será que Deus vai resolver esse problema? Peça a Deus, ore a Deus, fale com Deus. Fale com Deus, creia que Ele vai fazer. Creia que Ele vai fazer. Quando você estiver pedindo uma bênção a Deus, já se sinta abençoado. Já se sinta abençoado. Tem orações que eu fiz a Deus, eu nem convertido estava, e Deus me atendeu. Hoje eu sei que Deus, Ele estava presente ali, Ele estava atendendo, ouvindo as minhas orações. Uma outra coisa que você precisa saber também, meu amado, é que as tuas orações, elas não estão perdidas no ar. Palavras ao vento. As tuas orações, está lá no livro de Apocalipse, estão guardadas em salvas de prata e sobem como incenso às narinas do Senhor. Basta que você esteja orando com fé, basta que você esteja orando sabendo que o Deus que você está orando é o Deus do impossível, é o Deus que Ele quer te abençoar e vai te abençoar, vai te abençoar. Tem um cântico que diz assim: com ousadia vou mover o sobrenatural. Vocês conhecem bem, o pessoal do louvor conhece bem. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Quando você está orando, meu amado, você está movendo o sobrenatural. O sobrenatural está sendo movido por tua causa. Porque nós vivemos num plano material. Vivemos num plano material, num plano físico, tá? Mas existe o plano sobrenatural. Por isso que lá em Efésios diz que a nossa guerra, a nossa batalha, a nossa briga não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do ar, os principados que vivem nas regiões celestiais. Quando você está orando, você está movendo o lado espiritual, o lado sobrenatural. Você vive numa realidade física, mas existe uma realidade sobrenatural. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Existem criaturas, um grupo que clama para que você seja com Deus, para que você seja fiel a Deus. Mas existe um grupo que está torcendo e está fazendo tudo para você se afastar de Deus. Lá em Tiago 1, Tiago 1,
diz assim: Tiago 1, a partir do versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, quer dizer, enganado pela sua própria concupiscência, as suas próprias tendências. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Existem seres que querem que você peque, querem que você se afaste de Deus. Quer ver um negócio? Pedro, está lá em Mateus 16, 22, Mateus 16, 22, por favor. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro, andando com Jesus, servindo a Jesus, Pedro ali 3 anos e meio com Jesus, e quando Jesus explica ali a missão dele, Pedro: não, Senhor. Então Jesus viu logo que não era Pedro que estava falando. Então existem seres que torcem e incentivam o pecado, porque eles sabem que a natureza carnal ela é tendenciosa. Aqui em Apocalipse 12, a partir do versículo 7, vê por favor. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esses anjos caídos se transformaram em demônios. Perderam a santidade, perderam a presença de Deus, mas foi só 1/3, a Bíblia diz que foi só 1/3, porque 2/3 permaneceram fiéis ao Senhor, e esses 2/3 são os anjos que acampam-se, esses 2/3 dos anjos fiéis a Deus, são os anjos que acampam-se ao redor, ao teu redor, são os anjos que, aonde você está, eles estão ao teu redor, estão te guardando. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Os anjos do Senhor. Então nós vivemos, amados, nesse mundo material, você não consegue ver o mundo espiritual, mas o mundo espiritual consegue ver você. Aonde você está sendo tentado, aonde você está sendo guardado, aonde você está, existem seres que querem te afastar de Deus, querem te
tirar você da presença, como nós lemos ali em Tiago, tentando para que eu e você possamos pecar, porque habitamos numa natureza carnal, habitamos numa natureza pecaminosa. Não é o sangue, a pele, os órgãos, não, mas a natureza carnal que nós habitamos. Essa natureza, ela é tendenciosa, ela tem as suas concupiscências, e o inimigo sabe disso. E ele mexe, entra ali naquela brecha ali, para poder nos fazer pecar, nos fazer cair. Existe uma batalha no mundo espiritual, por tua causa, por minha causa. Existe uma batalha, diariamente. A Bíblia diz que o Espírito, ele batalha contra a carne. Batalha contra a carne. E o Espírito, te puxa para as coisas de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer te puxar para as coisas de Deus, para a santidade, para a santidade. Mas a carne, ela é tendenciosa. E ela sendo tendenciosa, ela ainda é alimentada pelas tentações. Então, essa batalha, ela acontece dia e noite. Você está dormindo, essa batalha está acontecendo. Você está no ônibus, no Uber, no teu carro, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, essa batalha está acontecendo. Essa batalha está sempre acontecendo. Porque existe uma disputa. Existe uma disputa. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que o lago de fogo, né, que foi preparado para o diabo e seus anjos, um dia ele será lançado lá. E ele quer levar. Quanto mais criaturas de Deus ele puder levar, ele leva. Por isso nós não podemos perder tempo. Por isso que nós não podemos perder tempo, e nós temos que conhecer essa realidade espiritual. Para quê? Para que a gente não se afaste de Deus. Seres que não querem que você se converta a Cristo. Não querem. Seres que não querem que você seja fiel a Deus. Seres que não querem que você viva em santidade. Você já visita a igreja, está muito bom, está uma maravilha, fica só visitando que está uma maravilha. É isso que esses seres tentam incutir, né, na mente, porque eles não podem trabalhar na alma, então trabalham na mente, como trabalharam na mente de Pedro. Então, você está na igreja, fica aí, fica na tua, não precisa se esforçar muito não precisa entregar o dízimo não precisa viver em santidade não, viva tranquilo, continua aí na tua vidinha. É isso que eles falam, é isso que eles colocam na mente. E a pessoa, se não tiver percepção, se não tiver discernimento, ela acaba fazendo aquilo que está sendo injetado, né, na mente dela. Existem realidades paralelas, realidade física e material, onde nós habitamos, tá? Acima das duas realidades, nós vivemos em realidade material, física,
vivemos em desvantagem se estivermos sem Jesus, se estivermos sem Deus, vamos viver em desvantagem. Porque você não consegue enxergar lá. Você não consegue ter controle do mundo espiritual. Mas o mundo espiritual te vê, te enxerga, onde você estiver. É por isso que a gente precisa de Jesus. É por isso que a gente precisa de Deus na nossa vida. Porque Deus, Ele está acima dessas duas realidades. Deus está acima das duas realidades. Ele é criador e sustentador. O céu de Deus, Deus é espírito. O céu de Deus é o mundo espiritual. É o mundo espiritual. Então, como nós estamos em desvantagem física, nós precisamos ser fiéis a Deus, precisamos nos achegar mais a Deus, precisamos viver em santidade, precisamos fazer uma aliança com Cristo o mais rápido possível. No início eu falei aqui das coisas que estão acontecendo, das coisas extraordinárias que estão acontecendo, e essas coisas denotam que a gente está chegando aí num momento profético, num momento profético. Quer ver? Abre 1 Tessalonicenses, por favor, Israel. 1 Tessalonicenses 4, do 13. 4 do 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, quer dizer, que vocês não saibam, acerca dos que já dormem, daqueles que já foram, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Dá só uma pausa. O que ele está falando ali, o que Paulo está falando ali, não quero que vocês ignorem o que está acontecendo, para que vocês não se desesperem como os demais que não conhecem. Vocês conhecem, vocês sabem o que eu estou falando. Por favor, continua. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que Paulo está falando ali? Quando Jesus vier arrebatar a igreja, buscar a igreja, eu sempre digo que Jesus não vem buscar a igreja A, B, C, X, Y. Jesus vem buscar os fiéis. Os fiéis. Quando Jesus vier buscar os fiéis, aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que morreram, que eram fiéis a Cristo, ressuscitarão. Isso é num piscar de olhos. Ressuscitarão e receberão corpos glorificados. E aqueles que estiverem vivos, se formos nós, aqueles que estiverem vivos no momento, terão seus corpos transformados. E ambos, tanto os que dormiram em Cristo, como aqueles que estiverem vivos, subirão a encontrar o Senhor nos ares. Nós precisamos saber que existem seres que não querem que você participe deste momento. Porque ele sabe que vai acontecer. Porque a palavra de Deus,
Deus vive na eternidade. Nós vivemos no Cronos, nós vivemos um mundo cronológico, num tempo cronológico. É hoje, é amanhã, é segunda, é terça, é quarta, é quinta. Mas Deus, Ele vive na eternidade. O tempo, não existe o tempo cronológico para Deus. Tanto que quando você está orando a Deus, você está pedindo a Deus algo, você diz, eu estou há 10 anos pedindo a Deus, eu ainda não consegui. Para Deus foi agora, você está pedindo agora. A hora que chegar o momento, Ele vai te dar. Para você o tempo está passando, as horas estão passando, os meses, os anos estão passando, e você está pensando que Deus está demorando. Não, Deus vai te dar, se for a vontade dEle, e se for bom para você, se for bênção para você. Mas continuando, Deus vive na eternidade, e a palavra de Deus, tanto, todo o texto da palavra de Deus, já aconteceu no tempo de Deus, inclusive, os momentos escatológicos, quer dizer, momentos que virão para a gente. Eu, por exemplo, creio que o livro de Apocalipse tem várias interpretações, mas o livro de Apocalipse, para mim, ele é escatológico. Ele virá. Acontecerá ainda. Mas no tempo de Deus já aconteceu. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que vai acontecer. O diabo sabe que lá ele vai ser lançado no lago de fogo. Ele vai ser lançado lá no lago de fogo. Então, o que acontece? O que ele puder fazer para levar alguém com ele, ele vai fazer. É por isso que nós não podemos Apocalipse 20, por favor. Apocalipse 20, a partir do versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quer dizer, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, vivos. E o diabo, enquanto isso, o diabo estará preso 1000 anos. Ele ficará preso 1000 anos. Depois de 1000 anos ele será liberto, atormentará algumas nações e depois será lançado no lago de fogo, aonde já estão o anticristo e o falso profeta. Então ele sabe disso, ele sabe de toda a palavra de Deus, ele conhece a palavra de Deus melhor do que a mim, melhor do que a você, melhor do que o maior teólogo aí, ele conhece palavra por palavra, e ele sabe que vai acontecer, que o final dele vai acontecer, e ele quer atormentar, quer levar muitos com ele. É por isso que nós temos que estar de olhos abertos, temos que estar seguindo a Deus de olhos abertos, com fidelidade, conhecendo o Deus que nós servimos, Deus poderoso, Deus que nos ama. Mas para você se aproximar de Deus, você precisa se aproximar do Filho dele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, se aproximar do Pai,
através do Filho. Para isso ele mandou o Filho. Ele mandou o Filho ao mundo. Porque o homem pecou. Adão pecou. Deus falou para Adão: Adão, não mexa naquela árvore. E Adão mexeu, comeu do fruto. Então o homem pecou. Um homem teria que morrer, mas um homem puro, um homem sem pecado. Quem? Quem ia morrer naquela cruz? Eu, você? A gente não chega nem perto. Então Deus pegou o seu filho, tirou do mundo espiritual, do plano espiritual, fez com que ele viesse ao plano físico, nascer como homem, com todas as características humanas, nascer como homem, para, como homem, ele morrer naquela cruz. Para dar a mim e dar a você condições de nos aproximarmos de Deus, que estávamos de mal com Deus, estávamos em inimizade com Deus, para nos aproximarmos de Deus e, através dele, alcançarmos a salvação. Alcançarmos a salvação, porque todos nós estamos indo para a perdição. Então, meu amado, que a gente possa saber isso, descobrir que nós não estamos sozinhos. Existe uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, por tua causa, dia e noite, uns querendo te levar para o inferno e outros querendo trazer você para Deus. Aí depende de nós, depende de mim, depende de você, depende da nossa decisão, porque Deus nos deu o atributo, tá, do livre-arbítrio, razão, consciência e vontade. Livre-arbítrio. Quer? Quer. Não quer, não quer. Então é preciso saber isso. Vamos orar, vamos falar com Deus. Quando você estiver orando agora, creia que Deus está ouvindo a tua oração e que Deus é poderoso. Deus é infinitamente poderoso. Deus está ouvindo a tua oração. Vamos orar, abaixa a tua cabeça. Amado Deus, eterno Pai, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai amado, porque o teu Santo Espírito, Pai, ele falou ao nosso coração. O teu Santo Espírito, Pai querido, nos ensinou, nos trouxe a realidade, Pai amado. E eu te peço, Pai querido, que esteja agora, Senhor, trabalhando em cada coração aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Tem alguém aqui que ainda não fez ainda uma aliança com Jesus Cristo? Faz um sinal com a mão. Ainda não fez uma aliança com Cristo, que queira fazer agora? Amém. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a tua vida e a nossa vida. Em nome de Jesus. Pastor Diego.